Acho que o muito mais importante do que qualquer coisa é como identificar um AVC. A gente falou de educação em saúde, a gente falou do quanto é importante a prevenção primária, quanto a gente precisa disso, né? Então, acho que nada mais justo do que a gente falar como identificar um AVC. Acho que, né, atualmente as campanhas, né, anuais de AVC, elas trazem a sigla SAMU, né? Que é exatamente as 4 letras que indicam aí quando procurar um serviço de assistência, enfim, pronto-socorro, né? Ou uma unidade referenciada. Então, o S de sorria, então identificar alguma assimetria da face, ou seja, né, a boca mais torta, algum desvio a gente chama de desvio de rima, né? Então, esse é o primeiro, observar na face se tem alguma alteração. O A de abrace, então observar, né, motricidade de braço, como é que o braço se movimenta, porque muitas vezes, principalmente se for circulação anterior, esse paciente, né, você pode ter uma fraqueza súbita de um dos membros. Música, né, então pedir para o indivíduo cantar uma música ou simplesmente falar, se perceber a fala embolada, né, também pode ser um dos sinais. Se essa pessoa tiver um ou mais desses sinais, o urgente, ligar para o SAMU e chamar socorro, prestar assistência ou levar e um pronto-socorro aí mais próximo, né? Sim. E essa sigla, né, que a gente usa aqui, a recomendação da cartilha do Ministério da Saúde, né, cartilha de AVC do Ministério da Saúde, e ela rema de acordo com a proposta mundial. Então, quem propôs o SAMU, não o SAMU, foi a Stroke, que é um braço da American Heart Association. E lá eles chamam de FAST, que é o Face, Arm, Speech and Time, que aí a gente trouxe para cá e adaptou pro SAMU, que é a mesma coisa. Então, eu tenho a Face, né, uma alteração da face, o Speech, que tem dificuldade em fala, em discurso. Eu pulei, né? O arm. O arm agora. De braço. Né? Tem uma alteração motora, né? E o time que vai para eu correr para ligar pro 911, no caso deles, né? Então, tempo é vida nesses sentidos, né? E desses sintomas que a gente destaca no SAMU e no FAST, a gente tem muito aquele clássico da apresentação clínica do AVC, né? Que é o padrão de Wernicke-Mann, que é o paciente que vai ter um padrão de flexor de braço, vai ter aquela marcha ceifante, talvez um desvio de rima. Mas não necessariamente o paciente com AVC vai ter somente esses sintomas. Isso, para alguns casos, causa até confusão. Então, o paciente teve um AVC, não tem nenhum desses sintomas, mas está com o cognitivo completamente afetado. Daí, ele fica com dificuldades de procurar ajuda, de ser reconhecido como paciente com AVC, porque ele não tem esse clássico padrão. E até mesmo para procurar ajuda, né? Então, às vezes, o paciente não teve esses sintomas e demorou para procurar ajuda. O cara teve apenas uma confusão, não conseguia se lembrar das coisas, associado com uma dor de cabeça, ou subitamente perdeu a consciência e caiu no chão, e os familiares não conseguiram identificar. Ou mesmo uma vertigem. Vertigem. Aí acaba atrasando um pouco. Mas, no geral, o paciente que apresentar esses sintomas aí, corre para o pronto-socorro, liga para o SAMU, para ir atrás da assistência necessária, que eventualmente pode ser um AVC ou é outra situação que também merece uma atenção rápida, né, para reversão. Se for um icto transitório também é um sinal que pode vir algo maior pela frente, né? Sim. Então, tem o wake up também, né? A pessoa que tem um AVC quando tá dormindo. E quando ela acorda, ela tá com os sintomas, né? Sim. E ela não sabe se ela teve quando ela acabou de dormir
ou se ela teve um minuto antes de acordar, então também a gente também não consegue saber o tempo. Sim. Perde a janela, né? De trombose, nesses casos a terapia... Teve o AVC às 10 horas quando foi dormir ou às 7 horas quando acordou? Não dá pra saber. E eu acho que uma pergunta, assim, que as pessoas têm é: por que tempo é vida no AVC? Por que a gente tem que... mais rápido a gente identificar o que está acontecendo e levar para o hospital? Porque vocês podem falar para o pessoal. Aí a gente vai entrar nas fases, né? No AVC, a gente separa o tempo de lesão do parênquima. Nós 3 aqui somos fisioterapeutas neurofuncionais. A gente trabalha com questões relacionadas a neuroencéfalo, mas o AVC é um evento vascular. Exato. Daí, essas fases vão ser relacionadas ao tempo de lesão provocada pelo vaso, né? Então, vamos separar em 4 grandes fases, né? Fase hiperaguda, fase aguda, fase hiperaguda, fase aguda, fase subaguda e fase crônica. Aí, a primeira fase, que é a fase hiperaguda, ela vai variar de 0 a 4 horas. Dependendo da referência, igual tem um livro de exames de neuroimagem, que eu acho que ele rema bem mais a favor ele tem mais força na propriedade que ele fala, que ele vai chamar de 6 horas. Então, não é mais 4 horas, ele vai chamar de 6 horas. Sendo mais otimista, né? Há um tempo atrás, o pessoal do PS usava as 4 horas para ter um tempo de referência. Hoje em dia são 6 horas, tem gente até querendo prolongar. Mas o que acontece nessas 6 horas? Quando eu tenho um evento isquêmico, eu começo a ter uma falta de suprimento sanguíneo. Na hora que eu falto o suprimento sanguíneo, eu tenho uma repercussão funcional. O que é isso? O oxigênio não chega, a glicose não chega, meu neurônio não funciona. Na hora que meu neurônio não funciona, todas as minhas atividades celulares, elas acabam entrando em declínio. E eu tenho N atividades celulares. Eu tenho produção de proteínas para fazer neurotransmissores. Eu tenho digestão celular. Eu tenho excreção celular. Eu tenho transporte ativo de membrana. Eu tenho várias que usam de energia para fazer. De todas essas atividades, a que mais vai gastar energia é o transporte ativo de membrana, da bomba de sódio e potássio. Então, eu vou deixar de colocar o sódio para fora e vou deixar de colocar o potássio para dentro. Nessa situação, eu perco aquele potencial de membrana. Um neurônio que perde o potencial de membrana, ele é incapaz de gerar sinapse. Então, a sinapse é o que faz a gente acontecer como vida. Então, se a sinapse não acontece, eu começo a ter os sintomas, que a gente vai para o SAMU, que é o FAST, né? Eu vou ter alteração no meu desvio de rima, força, na minha consciência, né? E o que acontece depois dessas 4/6 horas? Meu neurônio continua não recebendo o sangue. E quando isso vai chegando a longo prazo, não só a bomba de sódio e potássio, mas todas as outras atividades, elas vão se declinando também. E agora a gente vai botar em questão a digestão celular. Então, começo a ter um rompimento das vesículas digestivas dentro do próprio neurônio. Isso é uma catástrofe, porque quando eu rompo as enzimas dentro do meu próprio neurônio, eu tenho morte celular. E na hora que um neurônio morre, ele libera 2 coisas. Ele vai liberar fatores de apoptose, então ele vai sinalizar que os outros neurônios ao redor também devem morrer, que é um mecanismo de proteção, mas agora é uma catástrofe. E outra que é mais importante, que é o fator pró-inflamatório. Pô, mas o fator pró-inflamatório é pior do que um fator apoptótico? Sim, porque na hora que eu faço uma liberação de fator pró-inflamatório, eu libero uma cascata de sinalizadores de aumento da permeabilidade vascular. Então, eu começo a direcionar muito sangue ou muito líquido ali para aquela região, e o que antes era um pequeno edema, agora é um baita edema. E aí, esse baita edema, eu vou ter mais lesão por hipóxia, porque o sangue não vai estar circulando, e eu começo a ter lesão por efeito de massa, que é o próprio cérebro se esmagando dentro da caixa craniana. Então, por que é importante correr? Porque
até 4, 6 horas eu não tenho a liberação de fatores pró-inflamatórios. Até 4, 6 horas eu consigo reestabelecer o fluxo. Então, se o paciente ele for anticoagulado, até mesmo trombectomizado, ele consegue restabelecer esse fluxo, o sangue volta. Nesse tempo, né? Depois desse tempo, eu já tenho um sofrimento importante. E não só o parênquima sofre, mas também a parede do vaso sofre. Então, a parede também não recebe oxigênio e ela começa a entrar em degeneração. Quando a parede ela entra em degeneração, se eu liberar o fluxo para ela, o que era um evento isquêmico tem uma grande chance de se transformar em hemorrágico. Aí é outra catástrofe também. Acho que ficou bem, né? Sim. E quando você também tromboliza na hora errada, a gente também tem chances, né, de tornar um evento hemorrágico. A trombólise tem os seus riscos, né? Sim. Tem os riscos e benefícios, mas a trombólise e a trombectomia são procedimentos que têm sido cada vez mais utilizados, né? E eu acho que eles vão muito de encontro com essa questão educativa, do tipo, teve sintoma, procura, né? Um hospital, procura um pronto-socorro de referência da sua região, da região que, enfim, que o indivíduo mora, né? Acho que isso tem sido bastante falado, assim, né? As pessoas até falam, tempo é vida. Aí você pergunta por quê? Não sei, mas eu ouvi falar que tem tempo que... é vida. O que é bom, né? Na é dúvida, vida do vai no neurônio. hospital. Sim. Não, foi Isso. muito boa, foi genial. Muito bom, foi muito bom. Boa. Se você sentir algum desses sintomas ou perceber em alguém, ligue 192 ou corra para o hospital mais próximo da sua casa.